Oi, gente. Eu sou a professora Bruna. Hoje vamos estudar o sistema digestório. Como o assunto é extenso, eu dividi esse tema em 5 aulas. Então, esta é a primeira aula do sistema digestório. O sistema digestório ele também pode ser chamado de trato digestório, trato gastrointestinal, canal alimentar ou tubo alimentar. Então, esse tubo digestório, ele começa lá na boca. Por que é um tubo? Por que fala que é tubo? Porque ele é realmente um tubo, ó. Ele começa na boca, vai no esôfago, chega no estômago, passa de novo por um tubo intestino, vai para o intestino grosso e finaliza lá no ânus. Então, ele começa na boca e termina no ânus. É um tubo. Por isso que é tubo alimentar ou canal alimentar. Então, ele vai iniciar lá na cavidade oral, na boca. Na boca, onde estão a língua, os dentes e a saliva. Depois passa pela faringe, na orofaringe, que é a parte do sistema digestório. A nasofaringe já é parte da respiração. Depois passa pelo esôfago. No esôfago, vai chegar lá no estômago, onde vai ter uma reação enzimática. Passando depois para o intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado, que é essa aqui, ela é chamada de duodeno. Depois é o jejuno, que é a porção mais longa do intestino delgado, e para finalizar é o ilho. Depois vai para o intestino grosso, primeira porção é o seco, depois o cólon. O cólon tem o cólon ascendente, o cólon transverso e para descer o cólon descendente, chegando depois aqui no reto e no ânus. Então começa lá na boca e finaliza no ânus. Também tem os órgãos digestórios acessórios, que são o fígado, onde vai ter a vesícula biliar, vai ter a produção do bile, que é muito importante para dissolver as gorduras, emulsificação de gorduras, que isso será estudado mais na frente, nas outras aulas posteriores. Então, tem o fígado, o pâncreas também, que vai ser muito usado, o suco pancreático, né? E as glândulas salivares, que elas são muito importantes, aqui ó, parótida, aqui tem uma glândula aqui ó, parótida, a submandibular e também aqui a glândula sublingual. Essas glândulas elas vão auxiliar aí na produção da saliva, onde vai ter a enzima pitialina que vai ajudar no processo de digestão de carboidratos. Portanto, esse é o sistema digestório. Tudo isso faz parte do sistema digestório. Então, vamos ver um por um. Bom, como eu falei, a faringe, tem a nasofaringe e a laringofaringe e orofaringe. A nasofaringe e laringofaringe seria a parte da respiração. A orofaringe já é o aparelho digestório, a condução do alimento, onde será estudado. Então, no processo de digestão, depois da boca, vem a orofaringe e depois o esôfago. A esplancnologia é a parte da anatomia que estuda as vísceras, ou seja, é a parte da anatomia que estuda o aparelho digestório. Também estuda o aparelho respiratório, urinário e reprodutivo. O intestino delgado é dividido em 3 porções: duodeno, jejuno e ilho. Aqui no começo o duodeno, logo depois o jejuno, que é a porção mais longa, e o ilho aqui embaixo. Então, duodeno, jejuno e o ilho. Lembrando que o intestino delgado tem um calibre menor, certo? Comparado com o intestino grosso. Intestino grosso. Então, aqui eu tenho o intestino delgado, ele sai lá do estômago, aí você tem a primeira porção, que é o duodeno, o jejuno e o ilho. Chegou aqui no ilho, entra aqui no seco. O seco ele é grande, ele é enorme, lá nos cavalos, nos equinos. Depois do seco, ele vai para o cólon. O cólon tem 3 regiões. A parte que sobe, cólon ascendente. Chegou aqui em cima, ele vai para o outro lado, cólon transverso. E ele vai descer, cólon descendente, levando até o reto, e do reto vai para o ânus. Então, de novo, intestino delgado, chegou no seco, depois cólon ascendente, cólon transverso e o cólon descendente, chegando no reto e depois para o ânus, onde finaliza o sistema digestório. Essas bolhas aqui, ó, que estão no intestino grosso, é chamado sigmoide. O intestino grosso ele tem um calibre maior comparado com o intestino delgado. Então, qual é a classificação dos animais segundo o estômago? Podem ser monogástricos, que é o estômago simples, que tem nos cavalos, cão, gato e o homem. É um estômago enzimático, o simples, apenas um tipo de estômago, apenas um compartimento.
Agora, o poligástrico já são vários compartimentos no mesmo estômago, que é o estômago dos ruminantes, que lá nas girafas, bodes, cabras, os búfalos, são os ruminantes que têm o estômago poligástrico. Aí a gente vai ter o rumen, que é o compartimento maior do estômago, né, o rumen, ou também chamada de pança, o retículo, também chamado de barrete, o omaso, que é essa porção verde, que é o folhoso, e o abomaso, que é o coagulador. Aqui sim que é o estômago verdadeiro, né? É onde passa, onde tem o processo enzimático mesmo. Já que no rumen é a parte da fermentação microbiana, mas isso será estudado melhor nas aulas, na segunda aula, aula 2. Por enquanto não. Então é importante saber então que nos ruminantes o estômago é chamado de poligástricos. Então é o rumen, retículo, omaso e abomaso. Olha como o rumen é grande, que ele é usado aqui para fermentação microbiana. Seguindo, também a gente pode classificar os alimentos, os animais, segundo o hábito alimentar. Ou é carnívoro, come carne, herbívoros, come material vegetal, um exemplo, a folhagem, e os onívoros, onde o organismo dos onívoros, que seriam suínos e nós, seres humanos, temos a capacidade de metabolizar uma variação maior de alimentos. Então, a nossa restrição alimentar, comparada com os outros, tipo, não tem restrição, você pode comer tudo, praticamente tudo. Então, aqui, carnívoros, carne, herbívoros, material vegetal e onívoros, a restrição dela é quase nada. Praticamente dá para metabolizar, o organismo consegue metabolizar diferentes tipos de alimento. Quais são as funções do sistema digestório? A primeira é a apreensão, que é o uso da língua, dentes e dos lábios para capturar o alimento. Aqui nós vemos aqui ó, o uso da língua para capturar o alimento. Então, vai capturar para colocar na boca, é a apreensão, é a primeira função. Depois, mastigação, onde vai ter a trituração do alimento. Aqui é através dos dentes, a parte mecânica, né? Mastigação, trituração. Depois, a terceira função, digestão, que acontece no estômago e no duodeno. Aqui nós temos as enzimas, então aqui já tem a parte química, enzimática, tanto no estômago como no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Depois, absorção de nutrientes, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, que acontecem no jejum, que é a segunda porção do intestino delgado, e a água também é absorvida lá no cólon. O cólon é a segunda porção do intestino grosso, que é o cólon ascendente, transverso e descendente. Então, aqui a gente tem a absorção de nutrientes e água. E para finalizar é a defecação, é a eliminação de resíduos, que acontece lá no intestino grosso, lá no seco, do cólon, reto, do reto para o ânus. Então, aqui, ó, cólon, vai para o reto, o alimento que vai ser expelido, né? O bolo fecal. Do reto tem umas contrações, e aí ele é passado para o ânus, e aí sim ele é eliminado. Então, vamos pegar uma alça intestinal e cortar ela transversal. Então, cortando ela transversal, eu vou encontrar essa figura. Aqui, nesse espaço, bem no centro da figura, ela é chamada de lúmen. Então, tenho o lúmen, que é esse espaço interno. Depois, tem a mucosa, que é essa linha preta. A mucosa é o epitélio de revestimento. Essa mucosa, em alguns lugares, ela vai ser mais fina, onde tem uma maior absorção, e em outras vai ser mais grossa, mais resistente. Ela é mais espessa, mais resistente na boca, faringe, esôfago e no ânus. E ela é mais fina, onde ela tem uma maior absorção no estômago, intestino delgado e no intestino grosso. Depois dela, você tem a região submucosa, que ela é um círculo, ela fica logo depois aqui da mucosa. É a submucosa, que é um tecido conjuntivo denso, onde pode ter glândulas ou não. Acima dela, da submucosa, nós temos a camada muscular, que seria mais ou menos, volta aqui, seria por aqui a camada muscular. São duas camadas, circular e longitudinal. É um tecido muscular liso, visceral.
Depois dela, nós temos a região serosa, que seria mais ou menos aqui. Logo depois dela, mas mais ainda extenso, nós temos o mesentério. O mesentério seria essa partinha aqui, ó, esse fiozinho. O mesentério, por ele passam vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos que suprem o intestino, que estaria mais ou menos por aqui. Então, você tem o mesentério, aqui você tem os vasos sanguíneos, vasos linfáticos e os nervos, a serosa, a camada muscular, a submucosa, a mucosa e o lúmen. Então, essa aqui é o corte transversal da alça intestinal. A boca, que faz parte do sistema digestório. Funções: a apreensão, capturar o alimento, mastigação, que a saliva aí vai ajudar muito na parte da mastigação, com os dentes também. Insalivação do alimento. Então, as glândulas salivares, elas vão produzir a saliva, através de ductos vão levar até a boca. E vai ter uma enzima chamada amilase salivar que vai auxiliar na digestão dos carboidratos, na quebra dos carboidratos. Então, a insalivação é quando a saliva ela entra em contato com o alimento que está sendo mastigado e forma o bolo alimentar. A boca também é usada para agressão e defesa em humanos para conversar, formulação de sons e fala, cantar. E quando o animal está doente ou a pessoa está com o nariz tampado, a segunda via aérea usada é a boca. Então, a boca ela é designada em paredes, cavidade oral, dentes, língua, glândulas salivares, palatos, bochechas e lábios. Os dentes, nós temos os dentes incisivos, que são os primeiros, os caninos, que são os pré-molares e os molares. Então, os dentes. A língua. A língua temos o sulco mediano, aqui embaixo é o frênulo, que vai frear a língua. A raiz dela, ela é fixada ao osso hioide, e embaixo ela é juntada pela síntese mandibular. Então, a mobilidade dela vai ser restrita pela parte fixa, né? E só que o ápice, ele é solto. O ápice, ele é bem solto. É mais restrito o corpo e a raiz. Senão a língua ia sair para fora da boca. Bom, glândulas salivares, os palatos. O palato aqui em cima tem o palato com cristas, que é formado por ossos que vêm do crânio. É o palato duro, ele é resistente devido à língua, que bate bem no céu da boca e também ajuda no processo de mastigação. Depois vai para o palato mole. O palato mole, ele vai auxiliar na deglutição também. As bochechas, que tem o músculo bucinador, que vai auxiliar aí no processo de mastigação, e os lábios. Lembrando que a saliva, ela vai ajudar no processo de mastigação, no processo de quebra do alimento, e lubrificar a passagem para que ocorra a deglutição. As glândulas salivares, você tem a glândula parótida, que seria essa porção, essa, aqui nos equinos e nos suínos, parótida. A glândula mandibular é essa em azul, mas aqui, aqui e aqui. Glândula sublingual, que seria aqui embaixo da boca, mais ou menos aqui, ó, na porção amarela, sublingual. E depois nós temos as glândulas bucais. As glândulas bucais, elas têm podem ser chamadas também de dorsal zigomáticas e também as ventrais e as mediais. Então, aqui temos a zigomática, aqui outra glândula bucal, aqui também dorsal. Essa daqui, ó, ela vai ser ventral e essa parte aqui, glândula bucal mediana. Aqui zigomática dorsal e aqui ventral. Essa aqui, a 4, é a glândula sublingual. Então, todas essas glândulas vão produzir a saliva. São glândulas exócrinas que, através de ductos, chegam na boca. E a saliva, ela ajuda a manter úmido o interior da boca, ajuda na mastigação e lubrifica também, principalmente a passagem para ela ser deglutida e continuar a digestão. A saliva tem a enzima pitialina ou amilase salivar que ajuda na digestão dos carboidratos, de forma pequena, porém ajuda. E também as glândulas salivares, elas servem como um canal para a excreção de certas substâncias, mas são já substâncias meio tóxicas, né? Substâncias que vão se unir, se acumular nos dentes
formando tártaros. Então, aqui a gente tem as glândulas. Aqui, ó, sublingual, mandibular, a parótida e a zigomática, que é a glândula bucal, né? São as dorsais. A língua, como já havia falado, ele é composta por uma raiz aqui, que ela é fixada ao osso hioide, e depois o corpo, que é essa porção aqui, que ela é fixada na sínfise mandibular. O ápice é livre, que é essa porção aqui. Esse é o sulco mediano, essa linha aqui no centro, sulco mediano. Altamente muscular, tem grupos intrínsecos e extrínsecos. Movimentos vigorosos e precisos. Ajuda na apreensão do alimento, higiene do corpo, sucção de líquidos, manipulação do alimento dentro da boca, articulação da fala também. Na língua existem as papilas. As papilas são várias, filiformes, cônicas duras em felinos, filiformes em língua humana. Cônica duras em felinos, que ajuda a rasgar o alimento. Fungiforme, folhadas, valadas e circunvaladas possuem botões gustativos, ou seja, ela vai perceber o gosto do alimento. Ela vai perceber o estímulo, o gosto que tem. As lentiformes só em ruminantes e marginais em carnívoros recém-nascidos. Então, aqui temos as papilas cônicas duras em felinos, que ajuda a rasgar o alimento. Papilas lentiformes em ruminantes, que elas ficam na parte dorsal da língua, aqui no tórax lingual. Essas são as papilas lentiformes. As papilas folhadas, em forma de folha. E as fungiformes, que são essas bolinhas aqui. Também são as papilas. Papilas valadas, que são os círculos. Papilas marginais. Essas aqui não dá para ver bem, mas elas estão em recém-nascidos, carnívoros recém-nascidos. São os 3 tipos de língua. E para finalizar, a cavidade oral. Então, aqui, olha, eu vou ter um filtro. Ele chama filtro labial, essa porção aqui. Logo depois os dentes, como eu já avisei, como já falei. Incisivo, caninos, pré-molares, molares, que ajudam aí na trituração. Os palatos. Palato duro, que aqui no céu da boca, ó, com as cristas, ela é dura porque ela tem que ser resistente à língua, ajuda no processo de mastigação também do alimento. Palato mole já não tem osso, é formado por músculos. Ele é bem lubrificado aqui com a ajuda da saliva para que ocorra a deglutição, né? Aqui são as tonsila palatina, aqui ó, é o 8. A tonsila, ela vai auxiliar no processo de produção de anticorpos, para combater aí os micro-organismos que vêm com alimentação, enfim, vai auxiliar aí no... Ela trabalha junto com o sistema imunológico. Tonsilas palatinas, que seriam as amígdalas, né, nos seres humanos. Aqui a língua, sulco mediano, olha aqui a raiz como ela é fixada. Aqui o corpo é fixado na síntese mandibular e aqui a gente tem o frênulo, que ele vai frear a língua. Esse um aqui é o vestíbulo. Bom, então essa aí é a cavidade oral. Então essa foi a aula 1. Agora vamos para a aula 2. Espero vocês na aula 2.